como é que você resolvia as questões do caderno de questões do TEC Concursos que estavam na meta da Coruja? Função aprendizado ou função simulado? Função aprendizado é você olhar a questão, fazer. Se errou, você vê o comentário na hora, ou uma questão ali difícil que você veja o comentário na hora, e pulava para a seguinte, fazendo a mesma metodologia, ou você fazia a bateria toda de questões, 25, 30 questões ali, e depois, no final, que você via que você errou, onde que você errou, qual era o teu método de estudo em relação à execução de questões? Cara, então, o método simulado eu já usei algumas vezes, mas poucas vezes. Só para eu ver, por exemplo, como que estava minha carga horária não, meu tempo de resolução de prova, por exemplo, em matemática financeira, em estatística, treinar uma situação de prova. Era só para isso. O resto, eu fazia o método de aprendizado e eu acho que a forma como eu estudava foi a coisa que eu mais acertei durante a minha trajetória. Por quê? Porque eu gostava de extrair da questão tudo que ela tinha para me entregar. Às vezes você faz ali a questão, tá certo, você acerta ali de primeira, já bate o olho, sabe? Só que ali nas alternativas a banca colocou alguma coisa que pode ser um insumo da próxima alternativa certa, da próxima questão. Quase sempre você se depara com isso. E aí, se você não tem, se eu não sabia um conceito específico ali, eu ia a fundo, colocava no chat GPT, olhava no material, enfim, extraía realmente da questão que a banca tinha colocado ali, o todo. Eu não ficava nessa ânsia, nessa competição de fazer muitas questões, não. Eu preciso fazer o maior número de questões possíveis. É claro, eu contava minhas questões, né, colocava ali, mas eu queria extrair da questão o máximo possível. E não só marcar o certo ali e passar. Tanto é que, no final das contas, eu fiquei com 30 mil questões nesse período, aproximadamente, ali, enquanto tinha pessoas com 70, 80 que ficaram bem atrás de mim, 90, 100. 30 mil nos 2 anos. Eu acredito nesses 2 anos. Eu só fiz 30 mil questões no TEC. Se você for ver a média da galera ali, tinha numa comunidade lá do TEC, tinha gente que fazia 500 questões, 300 questões por dia. Ou seja, muito mais que eu. Só que provavelmente não extraía da questão o que a banca tinha para oferecer ali. E isso demonstra, Yuri, que quantidade não é qualidade. É que na Agrohoje a gente trabalha com a metodologia focada na qualidade, né? A gente não monta cadernos extensos de questões igual a outras mentorias, né? A gente monta cadernos sucintos de questões, bizus, acompanhamento do professor, para você ter um estudo muito mais assertivo. Ou seja, você com 30 mil questões em 2 anos, né? Que dá uma média de 1.200 questões aí por mês, você conseguiu ter um resultado excelente, né? Fez uma preparação mais tranquila e mais assertiva, né? Beleza? Aí eu queria saber Sim. também como era seu comportamento já nos últimos meses de estudo, quando errava uma questão. Cara, Como é que então, você fechava essa lacuna? Você ficava desesperado quando errava uma questão? Você tentava fechar a lacuna de uma forma mais rápida? Você ficava chateado assim quando era uma questão que você sabia que não poderia errar? Como é que funcionava aí seu mindset nesse sentido? Cara, normalmente eu não ficava assim chateado, velho. Se eu errava por falta de atenção ou alguma coisa assim do tipo, eu ignorava. Pô, eu errei por falta de atenção. Na próxima eu vou ter mais atenção e passava rápido. Eu olhei ali, cara, eu sei esse conteúdo. Eu errei porque eu não estava atento nesse momento. Preciso ter mais atenção, passo para a próxima, acabou. Agora, quando eu errava por falta de conhecimento mesmo, aí eu ia fechar minha lacuna. Eu só saía da questão depois de fechar minha lacuna. Então, às vezes, eu demorava numa questão. E isso aí, eu acredito que seja muito importante para você não cometer o mesmo erro. Não adianta você fazer a mesma questão ou fazer várias outras questões e não fechar a lacuna, porque na hora da prova, você não vai ter como... Não vai ser um número de quantidade de questões que vai fazer você ter aprovado. É fechar as lacunas, chegar na prova e ter aquele conhecimento para acertar a questão que está lá na prova. E você tinha muitos cadernos de erro, de cadernos favoritas do TEC Concurso? Tinha muito. Eu até falei com você uma vez, você deve lembrar disso. Eu falei, cara, meu método de revisão, você me perguntou, eu falei, cara, meu método de revisão é o seguinte: errei a questão, se era por causa de falta de conhecimento, eu favorito ela e coloco no caderno daquela matéria. E se eu acertei a questão, mas eu não sabia de algum conceito específico, acertei ali por eliminação, eu também favorito. E depois eu vinha, mesmo que não tivesse, lá vocês já dão um cadernozinho de favoritas, né? Eu já usava ele ali.
Às vezes não tinha tempo. Pronto, eu até extrapolava ali um pouquinho o tempo. Um pouquinho não, às vezes eu extrapolava muito, porque eu colocava muitas questões favoritas. Só que era uma forma que de revisar tudo aquilo que eu tinha dificuldade. Eu sabia que se estava naquele caderno ali, é porque eu tive dificuldade naquele assunto específico. Então, ao invés de eu perder tempo lá fazendo questões de iniciais lá de tributário, eu ia fazer aquelas questões favoritadas ali. E eu acredito que isso foi muito importante. Eu fechei muitas lacunas assim. Aproveitando o gancho dessa pergunta, para fechar lacunas, fazer cadernos favoritas, de revisões, né? Eu mesmo gosto muito dos cadernos favoritos que a Coruja monta, porque eu mesmo quase não tenho tempo, e os cadernos de favoritas aqui nossos, cara, são altamente selecionados pela nossa equipe. Assim, para mim, eram extremamente assertivos, né? Os cadernos de tanto os favoritas quanto os SOS, que é os cadernos de emergência ali para a reta final de prova, quanto os cadernos de revisão da ementa toda, né? Do edital todo. Esse aí né, eu gostava muito, cara. Esse caderno geralzão, nossa, esse aí eu gostava demais. Caraca, era muito bom, muito assertivo. Ou seja, era um esse aí eu caderno gostava muito. Bem especializados mesmo. Esse aí, assim como o de estatística ali, às vezes eu fazia no método simulado, só para eu ter uma noção, porque como são assuntos distribuídos, eu falei, cara, tá, se eu fosse fazer na prova, quanto que eu faria aqui? Eu gostava muito de fazer isso. Aí depois eu voltava vendo onde eu errei, onde eu acertei. Esses cadernos são excepcionais, cara. Os de favorito, eu gostava de usar os meus cadernos de favoritos para ter a minha cara ali. Mas o caderno, aquele longão, eu chamava de longão. Para quem corre aí, né? Eu não corro muito, não, mas de vez em quando eu dou uma corridinha. É muito bom. Esses maiores aí eu gosto gostava de dar uma muito. corridinha, eu gosto de correr e nadar. Aproveitando o gancho desse assunto, né? E suas revisões, como você fazia? Você fazia resumos? O que você fazia para revisar a matéria? Cara, então, sobre revisão. Tem o bizu da Coruja ali, né? O bizu da Coruja eu gostava de usar sempre pós-caderno, se eu tinha lacuna. Pô, não entendi aqui, tem alguma coisa aqui que está faltando. Aí eu usava o bizu da Coruja já na reta final, né? Que a gente usou ali no pós-edital. No geral, para contabilidade, como eu já tinha afinidade, eu usei só o material de contabilidade esquematizada e fazia questões e tirava minhas lacunas ali no próprio material de contabilidade esquematizada. Então, isso aí me economizou muito tempo, cara. E eu fiz 90%, né? Na verdade, era para eu fazer mais, só era para fazer 95%. Só que eu deixei por último, por ser uma matéria que eu já tinha afinidade, e na última eu tive que chutar, porque o fiscal estava tomando minha prova, já não dava mais tempo para fazer nada. Eu vacilei ali no tempo, na última prova, e aí eu tive que chutar uma. Mesmo assim, eu fiz 90% da prova, usando essa metodologia. Excelente nota. Sim. E você fazia caderno de erros com Anki? Caderno de erro com Anki, não. Eu usava só o TEC, favoritava e fazia o TEC. O Anki eu usei para LTE. Eu fiz 90 e poucos % também em LTE, usando lei seca, o material do Esquematiza aí, e usei o Anki para aquelas lacunas ali. Aquela picuinha, aquele negócio que o cara falou, aquele prazo específico ali, o PAT, aquela coisa ali que tu fala, cara, é a picuinha da picuinha. Aí eu colocava no Anki. E também no Anki eu gostava de, às vezes, pegar os artigos ali mais cobrados, no geral, mesmo que não fosse uma picuinha, jogava ali no chat GPT, mandava ele criar os Anks e colava lá criar os flashcards, né, e colava lá no Anki. Show de bola. Eu acho o Anki uma ferramenta muito poderosa, né? Mas eu nunca fui muito de utilizar o Anki, mas eu acho uma ferramenta muito boa e de forma a complementar o estudo. Eu não acho que o Anki seja primordial só para você estudar só pelo Anki. Eu acho que ele é uma ótima ferramenta complementar, né? Cara, eu tentei usar o Anki. Tem muita gente que tenta utilizar o Anki como um material principal de estudo. Eu já não acho tão interessante. Eu tentei por um curto período e eu não me adaptei muito bem. Aí eu falei, cara, não faz muito sentido. Eu acho que faz mais sentido eu fazer questões e favoritar ali, que é fácil favoritar ali no TEC, e deixar seu caderno ali de revisão e voltar e fazer aquelas questões de novo. E o que você fazia no início da sua preparação para a fiscal que você achava produtivo e que hoje
você enxerga que não te levaria para o caminho da aprovação? Cara, boa pergunta, velho. Boa pergunta. Essa daí é boa. Cara, uma coisa. Eu nunca fui bom em exatas. Então, eu comecei a colocar. Eu falei, cara, já que eu sei que eu não sou bom, não tô com uma nota ali, tava com 70% aproximadamente, enquanto a galera tava fazendo 80, 80 e tantos, eu vou alocar muita carga horária nessa matéria. Só que o que acontecia é que eu não evoluía tanto. Eu ficava ali na média, no final das contas. Eu comprei curso, fiz videoaula, fiz não sei o quê, e no final eu ficava na média. Eu não conseguia. Os outliers ali, os primeiros estavam fazendo 80, 90, eu falei, não, eu tenho que chegar nesses caras. Só que eu gastei muito tempo da minha preparação para uma coisa que não é, eu não tenho tanta aptidão e que eu não ia conseguir, que não vale tantos pontos assim na prova que era o meu principal objetivo. Então, eu mudei a estratégia e falei, tá, essa diferença aqui eu vou tirar em outras matérias. No começo eu pensei, pô, vai ser uma coisa produtiva, eu vou conseguir chegar ali onde os caras estão. Depois eu falei, cara, se eu ficar na média nessa matéria aqui e ser muito bom nas demais matérias, eu vou tirar essa diferença com tranquilidade. Foi isso que eu fiz e graças a Deus deu certo.